Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso curso de Física Básica com a aula de grandezas físicas. Eu sou o professor Paulo Quintairos, doutor em Física. Vocês podem acompanhar minhas aulas pelo YouTube, no canal, e também pelo Facebook, em algumas publicações, numa página específica para física e inovação na área de ensino. Eu vou começar falando sobre por que estudar física. Porque quase todos os cursos da área de exatas e alguns da área biomédica têm alguma disciplina ligada à física. A física é a ciência mãe das ciências naturais. Ela é fundamental para entender os processos da natureza. E assim, em todos os cursos onde há necessidade de compreender como os processos da natureza ocorrem e que é necessário ter um embasamento científico sobre esses processos para compreender técnicas e tecnologias atuais, os cursos de física estão presentes. O embasamento científico, ele permite compreender como uma tecnologia funciona e também como novas tecnologias podem ser propostas. Observem que tecnologia é estudo de técnicas, e essas técnicas elas precisam estar baseadas em conhecimento científico. Aqui nessa figura, eu tracei uma linha entre ciência, tecnologia e inovação. Até porque inovação é uma palavra que tem sido muito usada hoje na mídia, em vários outros cursos, mas eu percebo que há muitas dúvidas sobre o que é inovação. Quando eu estudo ciência, eu estou buscando compreender como funciona a natureza, como ocorrem seus processos e também fazer previsões e predições sobre outros processos. Quando eu uso conhecimento científico, conhecimento de como funciona a natureza, para desenvolver técnicas, eu estou fazendo tecnologia. E quando uma nova tecnologia surge e ela pode atender a pessoas ou empresas, quando essas novas tecnologias têm um mercado e elas são de fato uma novidade, eu posso ter então a inovação. Inovação, gente, prescinde não só de ser novo, mas também de ter um mercado consumidor para um produto. Por exemplo, uma patente é uma novidade tecnológica, mas não necessariamente uma inovação. Se ninguém se interessar por ela, se essa patente ficar lá guardada nos bancos de dados dos institutos como o nosso INPI, essa patente não é uma inovação. A física utiliza grandezas quantitativas na descrição dos fenômenos físicos. Isso acaba sendo um problema para algumas pessoas, já que para tratar com grandezas quantitativas, nós precisamos usar a matemática como linguagem. Muitas pessoas preferem trabalhar com grandezas qualitativas, que é bastante interessante para algumas ciências, mas na física as grandezas são preponderantemente quantitativas e por isso o tratamento matemático e a linguagem matemática é tão relevante no estudo da física. As grandezas físicas, para serem medidas, já que elas são quantitativas, elas precisam das definições das suas unidades. Então, repare que uma grandeza física deve ter uma unidade de medida, sempre associada a ela. E essa unidade de medida, ela é padronizada e nós vamos trabalhar com as unidades definidas pelo Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, do qual o Brasil faz parte, ele define e padroniza as unidades que são usadas para medir as grandezas. Para a grandeza comprimento, ele estabelece o metro como unidade padrão. Para o tempo, segundo. Para a massa, o quilograma. Para a temperatura, Kelvin.
ampere para corrente elétrica, mol para quantidade de matéria e candela para luminosidade. O Sistema Internacional de Unidades, ele tem grandezas que são ditas fundamentais e aquelas que são chamadas de derivadas. As unidades fundamentais são diferentes daquelas derivadas, porque as derivadas são definidas a partir de unidades fundamentais. E como que é feita essa divisão? O metro, quilograma e o segundo, por exemplo, são unidades fundamentais, são ligadas grandezas, comprimento, massa e tempo. Por exemplo, velocidade pode ser medida em metros por segundo. Metro por segundo não é uma grandeza fundamental, é uma unidade, né, formada a partir de duas que são fundamentais, que é o metro e o segundo. Uma outra grandeza, Pascal, usada no sistema internacional para medir pressão. Pascal é definida a partir de Newton e metro quadrado. Newton, por sua vez, também não é uma grandeza fundamental, ela é definida a partir de metro, quilograma e segundo. Mas a gente vai ver um pouco mais disso na medida em que o curso for evoluindo. Os padrões de unidades do sistema internacional, eles evoluíram muito no tempo. Inicialmente, as unidades eram todas associadas a padrões físicos. O Instituto do Metro, em Paris, ele continha uma barra que existe até hoje, que era o metro padrão. Hoje é apenas uma peça de museu, assim como o quilograma padrão e a balança de Cavendish, para estabelecer algumas medidas da área de eletricidade, como, por exemplo, o padrão de carga elétrica, o Coulomb, era estabelecido a partir de um dispositivo desse tipo. Modernamente, todas essas grandezas passaram a ter definições que pudessem ser reproduzidas em qualquer lugar do mundo e também associadas sempre a coisas que não fossem físicas, que não pudessem ser destruídas. Por exemplo, nós vemos aqui o metro, que começou como sendo um metro padrão, uma barra guardada lá no birru francês, e hoje ele é definido como espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre 299.792.458 segundos. O tempo passou a ser definido também a partir de um padrão atômico do átomo de césio, e isso tem sido uma tendência em quase todas as definições. Observem que essas definições das unidades, ela mudou ao longo do tempo. O metro, por exemplo, poderíamos até fazer uma aula sobre a história do metro, foi um dos que mais mudou. E essas definições são sempre feitas visando aprimorar as medidas, manter a precisão e manter a unidade dessas medidas em todos os países, em todos os lugares do mundo onde se adota o sistema internacional de unidades. Além das unidades, nós também temos os prefixos. Por exemplo, o quilograma padrão é igual a 1000 gramas. Por quê? Quando nós vamos a um supermercado, não é muito usual trabalhar com a unidade grama, mesmo miligrama, porque quase tudo aquilo que nós vamos comprar no supermercado pode ser medido em quilograma. Mas quem trabalha, por exemplo, em transporte naval, considera o quilo uma unidade muito pequena. Ele precisa de uma unidade maior, como a tonelada, 1000 quilos. Por isso existem os múltiplos, e vocês têm aí nessa tabela os mais comuns, e quase todos os são usados, listados, que variam de 10 elevado a menos 24 até 10 elevado a 24. O quilo, que aparece ali em destaque, 10 elevado à terceira, assim como o cent, 10 elevado a menos 2, o milhe, 10 elevado a menos 3. Então, por exemplo, quando falamos em 10 centímetros, estamos falando de 10 a menos 2 metros.
E todas essas unidades podem ser usadas com um prefixo como esses. Giga, mega, são bastante usados hoje na área de tecnologia da informação. Nos laboratórios, o micro, o nano e até mesmo o pico são bastante usados também. As conversões de unidades, elas nos permitem sair de uma grandeza como, por exemplo, uma velocidade medida em quilômetros por hora, para a mesma medida em metros por segundo. Observem, por exemplo, quilômetro por hora. Quilômetro dividido por hora. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos, que por sua vez tem 60 segundos. Portanto, 1 quilômetro por hora corresponde a 10 elevado à terceira, 1000 dividido por 3600. E esse fator faz a conversão para metros por segundo. Portanto, 1 quilômetro por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Com isso, por exemplo, 20 metros por segundo é igual a 20 vezes 3,6 quilômetros por hora, invertendo a equação. Isso significa, então, que 20 metros por segundo é o mesmo que 72 quilômetros por hora. O inverso, 80 quilômetros por hora é igual a 80 vezes 1 sobre 3,6 metros por segundo. Isso dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. 90 metros por segundo, por sua vez, vai ser igual a 90 vezes 3,6 km por hora. Isso nos dá 324 km por hora. Notem que muitas vezes nós temos noção de rapidez baseada em quilômetros por hora, mas é muito importante ter essa noção também, se tratando de metros por segundo. Por exemplo, 90 metros por segundo significa que no espaço de 1 segundo, que é aproximadamente o tempo que nós levamos para piscar os olhos, um objeto nessa velocidade percorre 90 metros. Ou seja, você olhou para um objeto, piscou o olho, quando você abriu, esse objeto está 90 metros à frente. Essa é uma velocidade muito alta. Ela é relativamente comum em corridas de automóvel, por exemplo. Os carros de Fórmula 1 atingem velocidades da ordem de 300 km por hora. Mas pense em 80 km por hora, que muitas vezes é considerada uma velocidade baixa numa estrada brasileira, ela corresponde a 22,2 metros por segundo. Isso significa que, se você olhar para um objeto que trafega nessa velocidade em linha reta, piscar o olho, quando você abrir novamente os olhos, esse objeto estará a aproximadamente 22,2 metros de distância. Essa não é uma velocidade baixa, pelo menos para o padrão humano. Por isso, muitas vezes, as velocidades limite nas estradas, elas são baseadas muito em quanto tempo você leva para parar o seu automóvel e em quanto tempo você demora para tomar alguma atitude após ver alguma coisa. Por exemplo, se você vê algum evento acontecendo que você precise parar seu automóvel e você estiver trafegando a 80 quilômetros por hora, entre você ver o fenômeno, acionar o freio e começar a parar o carro, o automóvel já terá se deslocado de pelo menos 22,2 metros. Pensem um pouco nisso para que vocês tenham noção de velocidades não só em quilômetros por hora, mas também em metros por segundo. Em termos de área, as regras são muito parecidas. Basta seguir as regras da álgebra. Por exemplo, 1 metro quadrado é 1 metro vezes 1 metro. Se 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros, ou seja, 100 centímetros, então 1 metro quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado centímetro, 1 metro, vezes 10 ao quadrado centímetro, outro metro. Isso significa, então, que 1 metro quadrado é igual a 10 à quarta centímetros quadrados. Ou seja, num espaço de 1 por 1 metro, cabem 10.000 quadrados de 1 centímetro por 1 centímetro de lado. 1 metro quadrado, portanto, é igual a 10.000 centímetros quadrados. E o volume?
Um metro cúbico é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Pensem num cubo com lado de 1 metro. 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros. Uma vez, duas vezes, três vezes. Como as bases são iguais, eu mantenho a base, somos expoentes. Isso significa que num cubo de 1 metro cúbico cabem 1 milhão de cubos de 1 centímetro de lado. 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. O tempo, medido em segundos, também em hora, é a única das unidades mais usuais do Sistema Internacional que não é decimal, ou seja, ela não está baseada no 10. E nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. A hora é sexagesimal. Uma hora não tem 100 minutos, mas sim 60. Do mesmo jeito que meia hora, 0,5 hora, não corresponde a 50 minutos, mas sim a 30 minutos. Observe, então, que meia hora, 30 minutos, 3 quartos de hora, que corresponde a 0,75 hora, 45 minutos. 1 quarto de hora, 0,25 hora, corresponde a 15 minutos. E 1 terço de hora corresponde a 20 minutos. Isso às vezes causa bastante confusão. Vamos ver alguns exemplos onde isso pode causar confusão entre o decimal e o sexagesimal? Olhem só. Se alguém quer aumentar o intervalo de tempo em 10%, isso significa que o novo intervalo será igual a 1,1 vezes o intervalo anterior. Ou seja, se você tem um intervalo de 1 hora e ele vai ser aumentado em 10%, ele vai passar a ter 1 hora mais 6 minutos, que é 10% de 1 hora. Ou seja, o intervalo passa a 66 minutos. Também, quando a gente fala em redução de tempo percentual, isso gera bastante confusão. Agora, nós vamos praticar um pouco o que aprendemos hoje nos exercícios que estão aí na nossa equipe Teams. Para continuar a assistir outras aulas, assine o canal no YouTube e acompanhe-nos também no Facebook.